Boa noite a todos. A ideia desse preâmbulo, né, da terça-feira, a gente passa aí um período até o estudo da noite, respondendo as perguntas que, porventura, vocês tenham, né? Então, a gente sempre tem algumas perguntas aqui já feitas anteriormente, algumas já respondidas, outras não respondidas, mas o ideal é que, se você realmente tem algum tipo de dúvida, esse é o momento, né? Eu e o Márcio, nós não somos donos da verdade, nós não saberemos responder todas as perguntas, mas, à medida do possível, a gente tenta recorrer à vasta, né, literatura espírita que a gente tem para embasar as nossas respostas, né? Então, se nós estamos aqui nesse lugar do saber, entre aspas, né, nós não sabemos tudo, mas a gente tenta responder as perguntas, as dúvidas de vocês sobre a ótica da literatura espírita, né, da doutrina espírita. Não é a opinião da Gisele, não é a opinião do Márcio. Nós estamos aqui para responder de acordo com os princípios doutrinários. Ok? Então, sintam-se à vontade. Qualquer dúvida, a gente vai tentar responder na medida do possível. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa noite, tentando trazer um pouco do que a gente sabe para vocês. Como a Gisele disse, nós não somos os donos da verdade, nem sabemos tudo, mas o pouco que a gente pode contribuir, a gente tenta, né? Os nossos amigos nas laterais aí estão com papel e caneta. Quem quiser fazer sua pergunta, sinta-se à vontade. Nós vamos dar preferência para as perguntas que chegarem hoje. Nós já temos algumas aqui, que já chegaram anteriormente. E assim a gente vai tentando fazer um bom estudo. Você quer começar, Gisele? Uma pergunta que a gente tem aqui na mesa: qual a base principal do Espiritismo? Quando a gente recorre à literatura espírita, né, os livros básicos da doutrina espírita, a gente vai ver que a doutrina, ela vem com uma terceira revelação, né? Nós temos Moisés, que veio à época daquela civilização vir, né, com as questões bem dentro mesmo, disciplinatórias, né? E aí depois a gente tem Jesus, que vem, eu não vim, né, negar as leis, mas eu vim dar cumprimento a elas, só que ele traz uma lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a terceira revelação que nos é apresentada dentro da doutrina é o Espiritismo, né? E o Espiritismo, ele é pautado, quando pergunta a base principal, a terceira revelação, ela traz para a gente uma fé raciocinada, né? Essa fé que utiliza da razão para a compreensão dos desígnios mesmo. E aí a gente tem, né, algumas leis. Quem já estudou o livro, né, os livros básicos, a gente vai ver que tem algumas leis que são... A gente tem uma parte 3 do livro que é única e exclusivamente para discutir as leis, né? Então, a gente tem as leis da igualdade, a lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei do amor e da caridade. Então, toda a doutrina espírita, ela é pautada numa referência teórica, por isso que é uma fé raciocinada, por isso que sempre, quando a gente vem fazer os estudos, a gente está sempre falando da importância, né, dessa apropriação, que vocês, de fato, se apropriem, pelo menos, da literatura básica, dos livros básicos doutrinários, para que essa fé, de fato, seja uma fé raciocinada. E a gente tem alguns princípios que são básicos da doutrina. Nós acreditamos, né, na imortalidade da alma. Então, nós somos espíritos e, como tal, nós acreditamos na imortalidade. A gente acredita na pluralidade das existências, né, no processo de reencarnação, desencarne, reencarne, desencarne. Então, a gente tem a pluralidade das existências e, para isso, a gente tem a pluralidade dos mundos,
né? Então, são alguns princípios que são norteadores, que são básicos para nós dentro dessa fé, que é a fé raciocinada da doutrina espírita. Muito bem. Então, uma pergunta que nos chegou agora à noite, essas duas também chegou agora, Gisele. Estou infeliz no namoro, porém não consigo terminar. Será que isso é uma expiação que devo sofrer? Será que é preciso passar por este sofrimento para evoluir? Estou pagando o mal que fiz em outras vidas? Muito bom. Eu acho que todo mundo vive isso, né? Todos nós passamos por determinadas situações em relacionamentos onde uma parte ou as duas partes não estão felizes, não estão contentes com alguma coisa, né? Eu não sou nenhum psicólogo, né? Não sou nenhum psicólogo, mas nós temos uma na mesa, pode me ajudar? Então nós vamos tentar responder mais ou menos assim. Primeiro, será que é uma expiação? Pode, mas pode ser uma prova, né? Pode ser uma prova aí para testar a paciência, tolerância, abnegação, caridade, atenção, afeto, né? Pode ser uma prova, pode ser uma expiação também de algo que você fez. Então, não tem como a gente definir a situação sem a gente se aprofundar num estudo mais, né, psicológico, mais terapêutico, que vai elucidar ali alguns pontos. A palavra sofrimento, apesar da gente escutar muito isso na tribuna espírita, eu não gosto dela. Eu acho que é uma palavra que deveria ser um pouco banida do nosso vocabulário espírita. Porque, na minha concepção, sofrimento é uma escolha, né? A dor não. A dor é um instrumento de Deus para me mostrar que algo que eu estou fazendo não é legal. Deve ser modificado, deve ser consertado, o caminho deve ser alterado às vezes, né? Uma nova postura deve ser tomada. E quando a gente se coloca vítima da dor e começa a buscar culpados externos para essa dor e querer que algo também externo venha solucionar a minha dor, eu me torno vítima dela. Aí eu sofro. Aí é que eu vou sofrer. Porque eu vou ficar esperando algo que nunca vai vir. Por que não vai vir? Porque depende de nós. Depende de cada um de nós tomar a decisão para que aquilo possa melhorar. Ou que a gente possa até findar o problema e a dor. Então depende de nós. Não depende de Deus, não depende dos governos, não depende da família, não depende do relacionamento. Depende de mim, tomar uma postura diferente. Compreender o meu relacionamento, né, o namorado, ou a namorada, o marido, a esposa. Entender que ali é um ser também em crescimento como eu, em desenvolvimento como eu, que está numa escola aprendendo a se melhorar como eu, não é perfeito como eu. E que às vezes, juntos, quando há uma cumplicidade, um verdadeiro sentimento, isso pode tomar uma proporção de auxílio um ao outro, né? Através da paciência. O que a gente entende que nos relacionamentos, o que não pode haver de maneira nenhuma é o desrespeito. São as agressões, os abusos, né? Encostar a mão no outro. Então são coisas que realmente no relacionamento não pode haver. São coisas que às vezes uma separação amistosa, valeu, obrigado, vai com Deus, também estou indo. É muito melhor do que ficar ali naquele momento de turbulência que não vai trazer benefício nem para um lado, nem para o outro. Mas eu acho que, enquanto a gente se vê, às vezes, numa posição
onde eu estou um pouco mais equilibrado em algum momento, ou em alguma situação, ou em uma posição moral, vamos dizer assim, um pouco, se eu me sinto um pouco melhor, né, com cuidado de não se achar que é melhor, porque nós nunca somos melhores que ninguém, a gente deve se colocar como auxiliador, né, orientador, entendendo o direito do outro, às vezes, de não entender naquele momento, de não aceitar, mas com o tempo, né? Minha mãe fala que o tempo tudo resolve, e resolve mesmo. O tempo é um santo remédio. E não pense assim que deve passar por isso. Pense que está passando por isso, né? E se chegou até você, é porque é para você. Né? Nada nos vem que nós não tenhamos causado. A gente sempre fala isso aqui, né, Gisele? A doutrina espírita fala que nada nos acontece se eu não fui o causador, se eu não fui objeto da escolha nesta ou em vidas passadas. Porque, do contrário, as coisas seriam diferentes. Então, se é eu que estou vivendo dessa forma, é porque eu preciso tirar uma lição daquilo. Isso não quer dizer que você tenha que viver o resto da vida dessa forma. Mas tome uma postura, tome uma decisão. Que seja bom para você, que seja bom para o outro, que mantenha o respeito, que mantenha o carinho, que mantenha a amizade, mesmo que se for viver separadamente. Mas eu acho que talvez a convivência, o auxílio, vale muito mais a pena. Nós vamos nos enriquecer muito mais com isso. E não pense que é único, né? Bem-vindo ao grupo. Todo mundo passa por situações assim. A gente sempre está vivendo situações assim. A gente sabe que não é fácil. Principalmente quando já existe um apego, né? Um sentimento maior ali. É complicado mesmo. Mas com fé, com oração, com bastante estudo, né? A gente supera. Que bom que vocês estão fazendo perguntas, né? Normalmente a gente fica aqui procurando as perguntas antigas. Tem uma pergunta aqui que é bem parecida com o que o Márcio acabou de falar, que é relacionada aos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Porque o amor, quando não é correspondido, depois de anos de convivência, machuca tanto. Kardec fala uma coisa muito clara para a gente, que nós temos aflições que são atuais e que são antigas. A gente traz pendências de vidas anteriores, que a gente precisa melhorá-las, resolver de alguma forma, mas a gente também tem sofrimentos, né, que a gente constrói ao longo dessa vida, dessa atual existência. Nem tudo que é sofrimento hoje, para mim, é causado por vidas passadas. A gente vê isso muito na saúde, né? A depender da forma que a pessoa vive, lida com a sua alimentação, com o seu corpo, ela pode trazer uma série de sofrimentos que são atuais, que não eram de vidas anteriores, né? Porque nós estamos vivendo dia a dia e esse viver dia a dia tem construído, né, novos desafios para encarnações futuras, né? Ou a gente está resolvendo e pagando as dívidas anteriores. Então, quando a gente fala de amor, de afeto, de relacionamentos afetivos, casamentos, né, relacionamentos de uma forma geral, como o Márcio falou, ele pode vir, né, de vidas passadas, de relações anteriores que nós já vivemos, pode ser uma coisa muito nova, né? Mas a gente tem que se respeitar e entender que nós também temos os nossos limites, né? Eu não posso exigir do outro que ele me dê aquilo que ele não tem. Tem uma história, né? Tem uma analogia que a gente faz muito ilustrativa, que é: não queira colher da jabuticabeira manga. A jabuticabeira vai te dar jabuticaba. Então, nem sempre as pessoas vão te dar aquilo que você gostaria que elas te dessem, porque elas simplesmente não dão conta. E aí a gente tem que dar conta de entender os nossos limites. Nem sempre aquela pessoa que você coloca tanto afeto, tanto amor, ela vai conseguir te corresponder à altura.
né? Então, cabe a você remodelar esse afeto, remodelar esse amor com menos exigência. E como diz o Márcio, talvez se afastando. Nem sempre, né, nós vamos dar conta de resolver todas as questões afetivas que a gente veio construindo ao longo da nossa história, de vidas passadas, como dessa atual existência. O que a gente sempre fala é: se respeite. O Márcio falou muito claro, todos nós somos imperfeitos, né? O outro também é imperfeito como nós somos imperfeitos. Mas a gente tem o nosso limite de entender, né? E principalmente quando a gente está muito próximo numa relação afetiva. Então, né, machuca mesmo, é difícil porque a gente se envolve afetivamente. Eu vou aproveitar e já responder uma outra aqui, falando, né, da minha área. Eu não sou psicóloga, né, eu sou terapeuta ocupacional, mas eu trabalhei 26 anos na saúde mental. Então, eu me sinto muito à vontade para responder essa pergunta da esquizofrenia, tá? Tem uma pergunta aqui. Pode um médium vidente estar vendo espíritos e, ao mesmo tempo, estar com algum distúrbio mental que agrava essa quantidade de visões, como a esquizofrenia? Já houve casos assim? A esquizofrenia é a doença mais grave psíquica que nós temos. Ela acomete 1% da população mundial, independente de condição financeira, de país, né? Nós temos esquizofrênicos na proporção de 1% da população mundial. É uma doença extremamente invasiva. Eu, particularmente, acho que é a doença mais desafiadora que nós temos na saúde, de uma forma geral, né? E é uma doença que a grande maioria dos pacientes, eles têm o que a gente chama de alterações, né, percepto. A gente vai ver que eles têm alterações perceptuais, sensório-perceptuais, e normalmente eles ouvem vozes e alguns deles veem objetos ou pessoas, né, ou situações, principalmente quando ele está com delírio persecutório. E aí, a gente sabe que, enquanto espíritas, nós sabemos que aqui nessa casa, nesse momento, nós temos os espíritos que estão aqui nos, né, iluminando, nos guardando, nos protegendo, e nós temos infinitos espíritos que vieram também assistir o estudo, participar, aprender, melhorar. Então, a gente, enquanto espíritas, nós acreditamos nessa relação entre encarnados e desencarnados. E nós sabemos que, a depender da nossa sintonia, nós podemos dar espaço para uma obsessão. E quantos, né? Eu trabalhei na saúde mental 26 anos, e quando eu estive no Raul Soares, no Bento Mene, ou mesmo aqui no Sersan, no CAPS, a gente vê que aquele paciente deprimido, aquele paciente que está instável psiquicamente pela doença mental, ele entra em sintonia e ele também pode ser obsediado, né? E aí a gente sabe que os esquizofrênicos, apesar de ser uma doença extremamente grave e controlável, né, com a medicação, ela precisa da medicação, a gente sabe que esses pacientes também podem dar vazão, sintonia com os obsessores, né? As visões na esquizofrenia são raras. A gente vê mais em casos de alcoolismos, quando o paciente está em abstinência, ou psicoses orgânicas, que tem mais visão do que a esquizofrenia. Mas nós temos e podemos ter, tem histórias, tem casos de pessoas que são médiums e esquizofrênicos, né? Então é muito complicado para essas pessoas entenderem o que de fato é da patologia e o que é de fato da obsessão, né? Mas de toda forma, a gente tem alguns hospitais que já consideram isso, como André Luiz em Belo Horizonte, né? Que é um hospital espírita, que tem ambos os tratamentos. O paciente tem toda a medicação que a ciência
Está aí já registrada da importância dos antipsicóticos, que cada dia estão evoluindo mais, mas também tem a opção do paciente se submeter a passes, a tratamentos espirituais, entendendo que essas coisas podem estar juntas. Tá? Os microfones não estão gostando de mim hoje, não. Nenhum dos dois funcionando. Nós temos duas perguntas, mas eu vou juntar as duas para responder, porque fica uma até complementa a outra. Uma que se trata do início e a outra do final de uma vida física. A primeira pessoa pergunta assim: quando é que o espírito se conecta com o feto no útero da mãe? E a segunda: as mortes repentinas, como um acidente, a exemplo do episódio vivido em Divinópolis no final de semana, parece baixar a vibração de toda a cidade. Mas por que as mortes tão repentinas e o acolhimento neste momento? Então vamos lá. Eu estou juntando as duas aqui porque eu achei interessante. Primeira, é simples. O espírito se conecta com o corpo no útero da mãe quando há a união do espermatozoide com o óvulo, e ali ele vai se dividindo. E na hora que formam 64 células, forma o zigoto. Naquele momento, o espírito já é conectado ao corpo. E é ele, né, através do seu projeto existencial, é que vai dar formação àquela carga espiritual, né, que vai formar o corpo físico, de acordo com as necessidades reencarnatórias daquele ser, né? As mortes repentinas, eu sinceramente não estou sabendo, que eu não assisto o jornal. Então eu não estou sabendo o que aconteceu em Divinópolis. E olha que eu moro aqui e estava aqui, né? Foi uma família? Pois é. Por que acontece morte repentina? Todo mundo vai ter que morrer uma hora, né? Que seja lento através de uma doença, ou repentinamente, através do infarto, de um acidente, né, de um assassinato. Alguma coisa vai ter que nos levar, isso é certeza. Por quê? Porque primeiro que nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. E essa é a maior certeza que a gente tem da vida, né, da vida física. É que ela é finita, ela vai acabar, mais cedo ou mais tarde, quando jovens, quando na flor da idade ou quando já envelhecemos. Uma hora a nossa vida vai se findar, né? A dor que causa na família, naqueles que ficam, é natural a gente entender isso, né? Até mesmo nós que somos espíritas, que sabemos que a morte física é só o corpo, que o espírito continua até mais vivo do que quando estava aqui encarnado, a gente sente a dor. Por quê? Porque isso faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vivência, esses laços afetivos. E toda vez que um laço afetivo é rompido, né, através de uma separação, seja ela através da morte ou através do término de um relacionamento, isso vai nos causar um incômodo, vai nos causar a dor, né? E principalmente quando há um laço de pai com filhos, filhos com pais, né, com avós, com o marido, com a esposa, quando um dos dois vai embora, isso tudo vai nos causar dor. Seria estranho se não causasse. Uma pessoa que vê ir embora, mesmo que temporariamente, um afeto, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem estima, se ela não sentir nada, ela tem algum problema patológico, mental, para ser resolvido. Então nós temos que passar por esse luto. E esse luto também é instrumento de evolução. Porque nós precisamos da frustração, a gente precisa de passar por isso. Até mesmo, às vezes, para a gente dar valor a quem ainda está conosco. Ou para nos fazer pensar e refletir sobre aquilo que poderíamos ter feito ao aquele que foi e não fizemos. Para que aquilo me corrija e eu não faça de novo. O que a gente tem que entender é que essa comoção, mesmo, como diz aqui, uma comoção no ambiente
né, de uma comunidade inteira. Isso é importante para que todo mundo possa refletir. É valores, gente. Nós estamos falando de valores. O quanto as pessoas são valiosas para nós. Mas a gente não percebe. A gente está acostumado a entrar em casa, ver lá nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa esposa, nossos filhos todos os dias. E a gente sequer para pensar no valor que aquilo tem na vida da gente. O quão valoroso é o outro na minha vida. E depois que nós perdemos, a gente se desespera. Aí vem essa comoção. Eu não sei direito qual foi o acidente, eu não sei quem foram as pessoas, mas eu sei que causou dor, porque eu sei que alguém ficou. Familiares ficaram, amigos ficaram, parentes ficaram. Né? E isso causa uma dor realmente, isso causa um incômodo. E se na comunidade isso também está causando incômodo, não é hora de parar e refletir e pensar assim, gente, eu preciso observar mais quem anda comigo, quem está do meu lado. Por mais complicado que seja, por mais que a convivência não seja uma convivência 100% amistosa e saudável, o quanto essa pessoa é valiosa para mim. E se ela for embora? Como é que eu fico? Como ficariam os meus sentimentos? Como ficaria a minha vida? Como é que está essa família hoje? Eu acho que tudo que nós vivemos é para nos chamar a atenção da importância que nós temos uns na vida dos outros. E o quanto isso pode me auxiliar a me tornar melhor, mais dócil, mais atencioso, mais paciente, mais amoroso, mais caridoso, desenvolver mais perdão em mim. Sabe, para que eu possa crescer. Como é que vai ser o acolhimento? A pessoa se pergunta assim, e o acolhimento neste momento? Eu não sei se ela está falando do acolhimento dos que foram ou dos que ficaram. Com certeza os que foram serão acolhidos de acordo com o merecimento individual de cada um. Porque cada um é um ser, cada um é uma história, cada um tem um nível evolutivo. E serão recebidos. Desamparados nunca estarão. Nunca estarão. Para aqueles que ficaram, Deus provê. Deus provê. Sempre vai ter alguém para levar uma palavra amiga, um consolo. Existem as casas religiosas que ajudam bastante. Existem leituras de todas as ordens, de todas as fés, né, de cada um de acordo com a sua crença. Né? Existem as casas espíritas que podem trazer consolação e traz. Não é à toa que o espiritismo é tido por nós como o consolador prometido por Deus, porque ele realmente traz as explicações que vai nos fazer refletir e ver realmente uma razão de tudo ser. Isso nos consola. E existe o fator tempo, que nós já citamos. Tudo se resolve com o tempo. A dor diminui, a saudade nunca vai embora. Mas a dor com o tempo ela diminui, a gente aprende a viver na ausência dessas pessoas. E, quem sabe, no futuro, a hora que chegar a nossa hora, nós teremos o prazer de novamente de reencontrar aqueles que já foram. Basta que saibamos fazer e viver bem o hoje. Somente o hoje. Vamos deixar o passado de lado, vamos deixar o futuro para amanhã e vamos fazer hoje. Hoje, o que eu estou fazendo? Hoje, o que eu posso ser melhor? Hoje, quem é que está ao meu lado? Vamos valorizar tudo isso e com certeza nós viveremos melhor. A violência
a guerra declarada ou velada, os conflitos de interesse já são de conhecimento de todos que não caminham para o bem. Por que ainda tanta violência? Um dos princípios nossos da doutrina espírita é o processo evolutivo e a pluralidade dos mundos e pluralidade das existências. Isso nos dá a oportunidade de evolução ao longo dos séculos. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que nós estamos ainda no mundo de muita imperfeição. Nós ainda somos muito imperfeitos, né? Não estamos prontos, estamos caminhando nesse sentido, né, de sermos mais próximos possível do exemplo maior que é Jesus, mas nós ainda estamos muito longe disso. Né? Por isso que quando a gente fala das relações afetivas, das relações de amizade, das dificuldades que a gente tem em família, o primeiro norte que a gente tem que ter: eu sou tão imperfeito quanto o outro. Né? Porque muitas vezes numa discussão em família, uma discussão com amigos, a gente sempre acha que a gente tem a razão. Mas você tem que lembrar que tanto quanto ele, você também é imperfeito. Então, se todos ainda estamos caminhando, né, no sentido da perfeição, se ainda a humanidade é marcada pelo pecado, vamos dizer assim, a violência vai fazer parte da nossa vida. É normal, é esperável que ainda a gente tenha violências, desigualdades, né? Tantos conflitos que a gente ainda tem por ganância, por egoísmo. Tudo isso reflete o nível evolutivo que nós nos encontramos. E é muito triste a gente ver onde nós estamos. Né? Nós estamos no ano de 2023 e nós estamos vivendo uma guerra. Né? Ela fala uma guerra declarada e velada. A gente tem guerra declarada, Rússia, Ucrânia, e a gente tem muitas guerras veladas entre países. Em busca de quê? Poder, riqueza. Isso só mostra onde nós ainda estamos. Né? Mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Né? Nós estamos caminhando. E a doutrina espírita, ela prova para a gente que enquanto, né, a reencarnação ela é um processo pedagógico, nós estamos aqui para aprender. Mas nós ainda não aprendemos tudo que a gente precisa. Nós ainda não somos virtuosos o bastante para que a gente caminhe para a regeneração. E aí a gente vai ter muita guerra ainda, muitas provas, né? Quantas barbaridades que nós ainda estamos vendo. O tempo todo o noticiário nos mostra que ainda, né, claramente nós ainda vivemos com muita violência. Mas tem um outro lado. Ao mesmo tempo que nós ainda lidamos e convivemos com a violência, com o egoísmo, com a ganância, nós também evoluímos com a solidariedade, com a compaixão, que vai ser o tema do estudo daqui a pouco, com o amor, com a caridade. Né? Então a gente está vivendo as duas faces, que é a tentativa nossa de sermos dias cada dia melhores. Mas a violência ainda faz parte do nosso cotidiano, né? Infelizmente. Mas nós temos que ser otimistas e entender que, apesar da gente ser bombardeado o tempo todo com notícias tristes, muita coisa boa tem sido feita também em paralelo, né? O povo hoje está querendo falar de amor mesmo. Tem? Por que pessoas se unem com o amor e se separam com o ódio? É uma pergunta interessante, porque esses dias eu estava até refletindo sobre isso, sobre a palavra amor. Eu
estava pensando e pensei assim, é legal, né? Me veio à mente, será que o amor é um sentimento? O amor, como Deus o quer, né? Como Jesus o trouxe. Será que é um sentimento ou um modo de ser? Né? E eu fiquei refletindo sobre isso, porque a gente confunde muito gostar de ou gostar muito de com amor. E essa palavra amor, ela começou a ficar meio que banalizada, né? Até no ato sexual a gente fala assim, vou fazer amor, como se amor a gente fizesse, né? Eu cheguei à conclusão de que amor é um modo de viver. É quando eu estou em equilíbrio comigo mesmo e com a vontade de Deus, com as leis divinas. É quando eu olho para o meu irmão, para o meu semelhante e me vejo nele. Sabe, eu me completo nele. É quando eu vejo a natureza e as coisas de Deus e percebo que eu sou parte de tudo isso. Sabe, é uma harmonia, uma plenitude, um equilíbrio pleno de si mesmo com o Criador. É um modo de viver, é um modo de como eu trato o meu semelhante, como eu trato a minha família, como eu trato a esposa, como eu trato o filho, como eu trato os amigos, né? Como eu me trato primeiramente, né? Se eu sou bom comigo mesmo, se eu sou leal comigo mesmo, se eu procuro realmente vencer aquilo que me é ruim e buscar aquilo que pode ser bom para mim, me engrandecer. Porque muitas vezes hoje os relacionamentos não são formados por sentimentos. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que eu acho que sempre foi assim e talvez vai demorar muitos anos para ser diferente. O interesse ele é muito maior do que o sentimento quando une. É lógico que a convivência, quando você começa a conviver com outra pessoa e você tem ali o afeto, o carinho, né, o toque, a gente acaba pegando uma afinidade, começa a gostar da pessoa, né? Passa a gostar muito de. Mas amar, será que a gente ama? Será que eu sou 100% fiel no meu relacionamento? Quando eu falo 100% fiel, não estou falando só de traição física, não. Traição mental, traição de princípios, de valores, de querer bem, né, de fazer bem, de estar ali pronto para alguma coisa, para um auxílio. Será que eu amo? Quando eu falo que eu amo a Deus, eu estou sendo sincero comigo mesmo? Eu tenho amor a Deus. Tem. Você vive de conformidade com aquilo que deve ser vivido, de acordo com as leis divinas, de acordo com Cristo? 100%? Será? Eu amo meu pai e minha mãe. Ama? Você faz por eles 1/3 do que eles já fizeram por você até o dia de hoje? Mesmo que não tenha sido um bom pai, uma boa mãe, mas te trouxeram ao mundo, te deram uma base para que você hoje pudesse andar com as suas próprias pernas, né? E cada um tem o pai e a mãe que merecia nessa encarnação, de acordo com aquilo que já fez lá atrás. A gente sabe que são espíritos também em evolução, não são perfeitos como eu não sou. Então eu pergunto, por que a gente começa com amor e termina com ódio? Será que o ódio é oriundo do que o outro me fez? Ou da perspectiva não realizada daquilo que eu imaginei que seria? Será que o ódio veio através de um desrespeito físico ou moral, de trato? Porque eu, às vezes, também não colaborei, não fiz a minha parte, não fui legal, e o outro correspondeu de determinada forma. Ou porque, às vezes, já no início de um relacionamento, eu já percebi falhas
que não condizem com as minhas escolhas pessoais, com a minha moralidade, mas a situação me era favorável e eu acabei ficando. Aí chega num determinado ponto onde já não cabe mais, já não é mais suportável. Aí vem os conflitos, as brigas, as confusões e, infelizmente, uma separação onde a gente se enche de mágoa, de ódio e fica guardando aquilo, remoendo aquilo, revivendo aquilo. Não é? Não estou falando aqui porque eu sou diferente de vocês, não. Eu também já cometi muitos erros e ainda cometo em relação a términos de relacionamento. Eu sou uma caixa de relacionamentos perdidos. E eu sei que eu cometi muitos erros. É por isso que eu falo para vocês de carteirinha. A gente tem que aprender a superar às vezes, e mesmo que a gente ache que o outro é que não foi legal, a gente tem que entender que eu tenho minha parcela de erros e culpas. Que eu também não posso ter sido legal em algum momento, em algumas atitudes. Eu também posso não ter feito a minha parte naquilo que eu poderia ter feito, de coisas boas. E que se eu passei por aquilo também foi uma escolha minha. Não só minha, como minha e da outra pessoa. E por mais que a gente erre, eu acho que o importante é reconhecer o erro e tentar se melhorar cada dia mais. Se eu ainda tenho ódio, vamos trabalhar esse ódio através do perdão. E o perdão não é trazer essa pessoa de volta, não é fazer dela um amigo, uma pessoa na sua constância, mas é desejar o bem, orar para que seja feliz, para que siga a sua vida da melhor forma possível, e em contrapartida eu procurar viver a minha também. Me dar novas chances, novas oportunidades, conhecer outras pessoas também, buscar a minha paz, o meu equilíbrio. E no próximo relacionamento, a gente ser mais observante, naquilo que me é realmente valioso, aquilo que eu realmente quero. Eu quero uma pessoa que me respeita, que me trata bem, que seja meu parceiro ou minha parceira, que tem os mesmos objetivos de evoluir igual eu tenho, que tem os mesmos conceitos morais e éticos a que eu busco, mas que também vem com uma bagagemzinha de defeitos, de erros, e eu vou ter que aprender a conviver com isso. E eu não posso e nem tenho o direito de querer que a pessoa seja como eu quero que ela seja, porque eu também não sou o que ela quer que eu seja. Então nós temos que aprender a viver assim. Agora, se eu busco beleza, e a beleza vai acabar, pode ter certeza. Se eu busco só dinheiro, e quando eu me vendo eu viro objeto, eu deixo de ser um ser, indivíduo, porque aquele que se une a outro por interesses financeiros vira propriedade. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas se a gente mudar os nossos valores e procurar aquilo que realmente é valioso num relacionamento, dá para viver bem. E se algum dia não der certo, dá para sair em paz, sem ódio. Sair amigavelmente. Porque basta a gente ser e querer ser melhor. Essa pergunta também tem a ver com relacionamentos de família. Quando tentamos ficar de boa com a pessoa e ela não faz por onde, o que fazer? O Márcio estava falando ali agora mesmo do processo reencarnatório. Sempre que nós estamos no plano espiritual, nos é descortinado, as nossas reencarnações anteriores. E aí a gente senta lá com a espiritualidade mesmo e a gente tenta pensar, fazer um novo plano para a próxima reencarnação. Então, quando a gente volta para o plano terrestre, encarnados, a gente escolhe, inclusive, a família, os entes,
próximos que a gente vai conviver para que a gente possa, de fato, viver esse processo pedagógico, os planos que nós fizemos no plano espiritual. Então, a nossa família, como o Márcio acabou de falar, ela não é aleatória. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos não são aleatórios. A espiritualidade, junto comigo, lá no plano espiritual, estudamos o que seria possível que a gente crescesse, caminhasse, se aperfeiçoasse, se reeducasse, e o que seria mais interessante para esse processo pedagógico, quais, né, os entes queridos que eu poderia conviver e poderia crescer. Só que nós, aquilo que eu falei anteriormente, nós temos nossos limites. Né? Então, as pessoas, a convivência, o afeto, ele é uma mão dupla. Eu dou afeto e recebo afeto. É assim com as amizades, é assim, né, com os nossos familiares. Então, se uma pessoa não quer ficar de boa, como está falando aqui, se a pessoa não quer, né, isso a gente vai ter que delegar a ela. Então, assim, ela não quer. Eu fiz a minha parte. Né? É importante que nós, enquanto cristãos, a gente consiga viver de fato a máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, principalmente o nosso familiar, que a gente consiga de fato ter esse amor genuíno por eles, né? Para os nossos familiares, mas nós não podemos exigir da jabuticaba que nos dê manga. Então, se a pessoa não quer o seu afeto, não quer o seu relacionamento, que a gente consiga entender o limite que essa pessoa tem de não conseguir, né, viver nesse momento esse afeto que você gostaria que vivesse. E o que a gente pode fazer é vibrar, é orar, é desejar do fundo do seu coração que essa pessoa de fato tenha, né, que seja feliz, que desejar tudo de bom para ela, afetos, né? Mesmo que seja indireto. Mas se a pessoa sinaliza que ela quer distância, o melhor é a gente respeitar. Mesmo que isso nos custe, né? Pelo afeto, pelo amor que a gente tenha. Mas nós não podemos exigir que o outro tenha o mesmo compromisso com as relações familiares que nós, né, temos. Mais um, acho que temos mais um. Trabalhe em uma escola e acompanhe as dificuldades dos alunos autistas, conviver com pais, professores, amigos, etc. Como é visto e explicado o autismo dentro da doutrina? O autista tem consciência espiritual atual? Eu falei que eu sou da saúde mental, né? E a gente está vivendo uma situação muito peculiar nos últimos anos. Nós profissionais da saúde, né, eu como terapeuta ocupacional trabalhei muito tempo em consultório, nós nunca vimos um número tão grande de autistas como hoje na atualidade. Nunca. Nós nunca tivemos isso na história da humanidade. Nunca tivemos tantos doentes mentais, nunca tivemos tantos suicídios, nunca tivemos tanta depressão, né? Nós nunca tínhamos visto um número tão grande de crianças tentando autoextermínio. Essa é a nossa realidade atual, né? Então, nós estamos aí com uma grande leva de crianças autistas. Muitos, né? Nunca, como eu falei na história, a gente viu tantos. E o que marca o autista, principalmente, é uma dificuldade na relação afetiva do outro mesmo, com o outro, né? Ele não consegue se identificar como pessoa, tanto é que eles falam, né? Por exemplo, Gisele quer água, Gisele quer ir embora, ele não consegue falar eu quero água, eu quero ir embora. Ele tem uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe que o autismo ele tem um componente genético muito forte, né?
E nós sabemos que espiritualmente são espíritos que vieram, né, como qualquer outro, com qualquer outra dificuldade, com qualquer outra problemática, nesse processo pedagógico de tentar melhorar, evoluir numa situação bem particular e bem difícil. A família de autista, sem dúvida alguma, ela sofre infinitamente mais do que ele, né? Porque o autista é aquela criança que tem uma dificuldade enorme de retribuir afeto, né? Normalmente são crianças mais frias, com mais dificuldade de demonstrar esse afeto, dificuldade de falar. Então, nós sabemos que, dentro da doutrina, de fato, é uma grande, né, é uma geração de crianças que vieram, né, para provas e expiações, no sentido de tentar se reeducar, né? Não tem como a gente explicar o que aconteceu em reencarnações anteriores, que isso é velado, a gente não sabe dizer. Mas é um aprendizado, tanto para aquele que vem, né, com o transtorno do espectro autista, quanto para o entorno, a família, para as escolas, para os professores e para a sociedade de uma forma geral, né? Eu acho que é um aprendizado para todos nós. Chegou aqui de última hora uma pergunta, eu não vou responder ela toda não, para quem fez eu peço até desculpa, porque o nosso tempo já esgotou. Mas eu vou ler rapidinho e vou só dar uma dica, tá? A pessoa fala assim, boa noite, me chamo fulano de tal, fui líder de louvor da igreja evangélica e já revelei em cima do altar várias coisas que aconteceram, inclusive a questão da minha mão queimar um pouco. Devo evoluir minha mediunidade? Eu convido a pessoa que volte na casa semana que vem, eu vou deixar ela para ser respondida totalmente semana que vem, tá? E eu falo o seguinte, estuda a mediunidade, tá? A mediunidade ela tem que ser estudada para ser compreendida, para ser bem elaborada, tá? Eu convido sim, pode ser sim uma mediunidade tentando aflorar aí, tentando, né, trazer aí uma maior caridade, porque a mediunidade é um instrumento de caridade para com o próximo. Então, vem estudar conosco. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Daqui a pouquinho a Gisele está de volta com a palestra e eu aconselho que fiquem, porque vale a pena.